ideia da TV começou aí com o Aloysio, que é o presidente do CDH, Foz do Iguaçu, e tem assim um objetivo de suprir uma necessidade, né, que é o que a Aloysio sempre fala, que é dar voz às pessoas, né, o cidadão e a cidadã comum, que aí não tem espaço para colocar suas reivindicações e tudo mais, né? E também ser um espaço de formação política. Por Hum, isso é muito importante, Marcos, a sua presença aqui com a gente, né, nessa obrigado. tarde, para a gente poder entender um pouco mais a questão da Palestina. Você é uma pessoa assim referência no assunto. Eu conheci você foi um evento que teve em Foz e os estudantes da Unila foram convidados e na época eu fiquei sabendo, fui, né? E foi até uma palestra que você deu e desde aí eu né, acompanhei, né? Acompanho os artigos que você escreve e acho que tem muita gente que precisa conhecer um pouco mais sobre a questão da Palestina e a ideia dessa conversa é que ela seja bem tranquila, bem simples, né, para que todo mundo possa entender o que a gente falar aqui, né? Então, assim, eu acho que, não sei se a Luísa quer falar alguma coisa, Luiz. A Eu gente pode começar. quero dar boa tarde ao Marcos, né? Eu entrei e nem cumprimentei. É. Boa tarde, Luiz. Uma satisfação estar com você aqui e com a Bianca. Legal. Então, Estamos assim, aí, então, para começar o bate-papo. bacana. Acho que a primeira coisa, né, Marcos, você se apresentar, o pessoal te conhecer, e depois falar um pouquinho sobre o Sebrapaz e sobre o Instituto Brasil-Palestina também, e a gente vai tocando daí. Bianca, boa tarde, Aloysio. Muito obrigado pelo convite do Centro dos Direitos Humanos para participar dessa atividade com vocês. Para mim é uma satisfação muito grande. Tenho muitos amigos, irmãos muçulmanos e irmãs muçulmanas e companheiros de luta em Foz do Iguaçu e me sinto como se estivesse na companhia deles e delas, né? Inicialmente, eu gostaria de dizer que, bom, me apresentando, né? Meu nome é Saíde Marcos Tenório, eu sou historiador, sou especialista em relações internacionais e pesquisador de temas relacionados à Palestina e o movimento de resistência islâmico palestino, o Hamas. Como resultado dessas pesquisas, eu publiquei em 2019 um livro sobre a questão palestina, com o título de Palestina, do mito da terra prometida à terra da resistência. Eu sou também integrante do Sebrapaz, Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz, que é uma ONG brasileira que luta pela paz mundial, contra as guerras de ocupação e em defesa da soberania dos povos e nações, né? E é também uma ONG empenhada em denunciar os crimes de guerra, os massacres, né, a prática da tortura, a defesa dos direitos humanos e, como diz o nome, prestar solidariedade aos povos que lutam pelos seus direitos sociais e políticos e pela sua autodeterminação, entre eles o povo palestino, naturalmente, o povo do Saara Ocidental e tantos outros, o povo cubano, o povo venezuelano, porque vocês sabem muito bem que as violações do imperialismo e dos seus aliados contra os povos é intensa e dura permanentemente. E sou também, como você mencionou, Bianca, fundador e vice-presidente do Instituto Brasil-Palestina, o IBRASPAL, que é uma ONG que nós fundamos com vários companheiros brasileiros e palestinos, com o objetivo de subsidiar universidades, outras entidades do movimento social, parlamentares nas diversas esferas de casas legislativas, em solidariedade ao povo palestino, né? Na denúncia das violações, a denúncia da ocupação, dos crimes de Israel contra o povo palestino, e oferecer esses subsídios e também estabelecer intercâmbios entre organizações brasileiras e palestinas, universidades brasileiras e palestinas, no sentido de incrementar a solidariedade do povo brasileiro e de suas instituições à luta do povo palestino pela sua autodeterminação. Então é isso, estou aqui à disposição de você e do nosso companheiro Aloysio.
É uma pergunta, né, bem básica, que é, Marcos, o que é Palestina? Acho que Uhum. assim, o pessoal vê, né, muito aí as manchetes, conflito no Palestina, Israel. O que é Palestina? A Palestina é um dos territórios, digamos assim, mais antigos da humanidade. A história da Palestina remonta a mais de 6.000 anos. Só a cidade sagrada de Jerusalém tem mais de 3.000 anos. E esse território passou a se constituir quando as tribos cananeias migraram da Península Arábica para essa região que ficava confrontante com o Mar Mediterrâneo, fugindo de uma grande seca que assolou a Península Arábica naquela época. E aí começou a constituição da sociedade que depois passou a se chamar Palestina. Era cananeus, depois filisteus, palestinos. Né? E essa terra ela tem um significado muito grande para a humanidade, né? Não só do ponto de vista religioso, porque pela Palestina passaram muitos profetas. O profeta Jesus, por exemplo, nasceu na Palestina, é um palestino, embora as pessoas digam que não é, que é outra, não realça essa nacionalidade do profeta Jesus e outros. Né? O sentido cultural, o sentido científico para a humanidade, grandes pensadores eram pessoas palestinas. Né? E a situação dessa terra, que ela tinha características, num certo sentido, parecida com as características do Brasil antes de Bolsonaro, que era da convivência pacífica entre as pessoas que professavam fés religiosas diferentes. Qualquer um que tiver curiosidade de pesquisar sobre a Palestina antes de 1948 vai constatar que não existia nenhum conflito envolvendo muçulmanos contra judeus e vice-versa, judeus contra cristãos e vice-versa, contra muçulmanos e vice-versa, ou outras religiões. Era uma forte resistência do povo palestino, que sempre houve, pelas diversas tentativas de ocupação, porque Palestina era tida como a Terra Santa e, como eu falei, Jerusalém tem esse significado para a humanidade. Né? Antes disso, no século XX, era uma resistência contra o colonialismo britânico, através do mandato exercido sobre a Palestina, e anteriormente contra o Império Otomano, embora quando houve a dominação do Império Otomano na Palestina, era uma situação muito diferente do mandato britânico e extremamente diferente do que ocorre hoje com o colonialismo dos judeus que vieram da Europa. Né? Abrindo parênteses, os palestinos eles tinham representação no parlamento otomano e do Império Britânico, na dominação do Império Britânico, não tinha nada. Né? Não eram considerados a Palestina, e essa Palestina passou a ser a cobiça de um movimento criado no final do século XIX, chamado Movimento Sionista, cujo objetivo era baseados numa perseguição que os judeus sofriam pelo mundo. Um sujeito, um pensador judeu da época, chamado Theodor Herzl, ele desenvolveu a teoria do lar nacional dos judeus, que seria um território onde se criaria um Estado e essas pessoas, supostamente vítimas de perseguição e da impossibilidade de viver em outras sociedades, viveriam lá, né, tranquilamente, sem ser perseguidos, etc. E esse movimento ele cobiçou muitas áreas do mundo, né? Patagônia Argentina, o Sudão, áreas da Amazônia brasileira, né? E, por fim, concluíram, a partir de uma promessa que a coroa britânica havia feito ao movimento sionista, a cobiçar a Palestina. Né? E, após o final da Segunda Guerra Mundial, com aquela tragédia do nazismo e que se abateu sobre os judeus, o Holocausto na Alemanha, né, no período da guerra, que é bom que se diga que o Holocausto e o Holocausto nazista contra essas pessoas não foi apenas contra os judeus, né,
mas os comunistas foram perseguidos, presos, torturados e mortos, os ciganos, os mestiços, as pessoas que se opunham ao Terceiro Reich, todas elas foram perseguidas, e não apenas judeus, como o movimento sionista dá a entender que apenas eles foram vítimas dessa tragédia, desse crime hediondo contra a humanidade. E após o final da Segunda Guerra Mundial, foi constituída uma nova organização mundial, que antes existia a Liga das Nações, né, e passou a se chamar Organização das Nações Unidas, a ONU que nós conhecemos. Né. E, como o final da Segunda Guerra provocou muitas transformações políticas, geopolíticas, econômicas, sociais no mundo, o lobby desse movimento começou a pressionar os países que compunham a ONU para um projeto de partilha do território palestino, onde uma parte ficaria com esses europeus que estavam desgarrados pelo mundo, porque esses judeus vítimas do Holocausto estavam sendo rejeitados pelos Estados Unidos e pelo Império Britânico, né? Muitos navios saíram da Alemanha com destino aos portos norte-americanos e foram rejeitados. A mesma coisa, muitos navios saíram da Alemanha com destino aos portos britânicos e foram rejeitados. Então, havia uma pressão muito grande para esse plano de partilha na Palestina e, finalmente, em 29 de novembro, sob a presidência de um diplomata brasileiro chamado Oswaldo Aranha, a Assembleia Geral das Nações Unidas, ao meu ver, de maneira injusta e ilegal, dividiu a Palestina histórica em 2 territórios, né? O que era 100% teria destinado 57% para esses imigrantes, que representavam, em 1947, 600 mil pessoas, aproximadamente, e os restantes 47% ficaria destinado a 1.700.000 árabes que viviam ali ancestralmente, né? Então, naturalmente que isso geraria um conflito, né? Como de fato gerou um conflito, quando em 15 de maio de 1948 foi fundado o Estado de Israel, um Estado fundado sem Constituição, sem fronteiras definidas, e que fez uma guerra totalmente desigual, né, contra os ocupantes naturais da terra, os palestinos, né? As milícias sionistas, armadas pela Tchecoslováquia, né, Josef Broz Tito, desencadeou um processo que os palestinos chamam de Nakba, que é uma palavra árabe que significa tragédia. A tragédia é representada pela expulsão de mais de 750 mil pessoas que viviam em terras agricultáveis, nas cidades, nas pequenas vilas, e a destruição de aproximadamente 140 vilas e aldeias. Então, aquela fundação do Estado de Israel deu início a um processo de colonização na Palestina. A verdade é essa, a criação do Estado de Israel representou a concretização de um novo projeto colonial europeu na Palestina. E essa Nakba, essa tragédia, não parou até hoje, né? Teve um incremento da chamada Guerra dos 6 Dias, em 1967, quando as tropas israelenses avançaram com mais vigor e furor e violência contra a Cisjordânia e a faixa de Gaza, né? Criando um distanciamento ainda maior entre esses 2 territórios palestinos. E, como eu falei, a própria Carta das Nações Unidas diz que todos os povos submetidos à opressão, à ocupação colonial e à dominação por uma potência têm direito à resistência por todos os meios, né? Por todos os meios, os palestinos entenderam que era atirando pedras nos tanques de guerra, que era o que lhes restava, já que a Palestina nunca teve exército, nunca teve arma, nunca teve marinha, nunca teve força aérea, nem nada. Então, a forma de resistir era atacando os militares israelenses com pedras e paus, como podiam, e, naturalmente, as coisas vão evoluindo. E vocês e os nossos internautas viram que
há menos de um mês atrás, aconteceu um grande conflito lá na região, né, entre Palestina e Gaza. Só que dessa vez não foram mais pedras e paus. Os palestinos evoluíram com apoio daqueles países, daquelas forças que convencionou chamado eixo da resistência, né? E a resistência palestina desenvolveu uma capacidade de defesa ainda melhor do que paus e pedras, né? E isso está criando grandes transformações no território ocupado pelos israelenses, né, que a gente chama os territórios de 1948, onde o sentimento que se tem após esse conflito de maio é de que, concretamente, o cenário mudou e que demonstra uma incapacidade dos israelenses dobrarem a resistência palestina. Porque, diferentemente dos outros conflitos, por exemplo, o último de grande porte tinha sido em 2014. Em 2014, o conflito ficou restrito à faixa de Gaza, que é um território de 340 mil quilômetros quadrados, com uma população de 5 milhões de habitantes, né, que dá quase 5 mil pessoas por quilômetro quadrado, que é a maior densidade demográfica do mundo. Então, foi uma tragédia. Além da destruição de casas, escolas, hospitais, houve a morte de mais de 3.500 palestinos e milhares de pessoas feridas, mutiladas e tal. Dessa vez, com esse incremento, esse crescimento das forças da resistência, que não foi unicamente o movimento de resistência islâmica, mas o Hamas, a Jihad Islâmica, a Frente Popular, a Frente Democrática e outros pequenos grupos, o conflito se deu em todo o território ocupado em 48, né, que é o território israelense. E teve uma repercussão muito grande na economia israelense, porque o aeroporto de Tel Aviv, o aeroporto de Ben Gurion, ficou vários dias fechado. Os portos, o principal porto de Haifa, ficou 2 semanas fechado, porque houve ataques com os mísseis e com drones submarinos, além dos levantes populares que aconteceram nas diversas cidades dos territórios ocupados. Então, esse conflito mudou bastante o cenário da resistência palestina nos territórios ocupados. Então, a Palestina é isso, é um território milenar que foi usurpado por europeus professantes de uma fé religiosa, sob o pretexto de que aquela terra lhes pertencia por uma designação divina. E, naturalmente, os donos da terra resistem e querem a soberania, querem os seus direitos humanos e querem o direito ao seu Estado, que foi o que a ONU estabeleceu em 1947 e até hoje não foi cumprido. Eu estava lendo um artigo seu justamente para entender, né, como que funcionava essa correlação de forças da resistência, né? E aí você justamente, acho que foi até no último artigo, se não me engano, falou sobre o eixo da resistência. Ele é composto por quais grupos, assim, o eixo da resistência? Esse eixo da resistência, Bianca e Aloysio, é a denominação que foi dada para os países e forças políticas importantes do mundo que se opõem à dominação imperialista dos Estados Unidos e dos seus aliados, sendo Israel um dos mais importantes, que tem esse papel no Oriente Médio, né? E esse eixo da resistência, na configuração do Oriente Médio, é formado pelo Irã, a República Islâmica do Irã, pela Síria, o Estado Árabe da Síria, que resiste a uma agressão imperialista há mais de 10 anos, né? Há 11 anos, salvo engano. O Hezbollah, que é um partido político libanês, mas que tem uma capacidade militar muito importante, né? Não só no Líbano, mas na própria configuração geopolítica do Oriente Médio. E tem as forças da resistência no Iraque. E tem também o movimento Houthi, no Iêmen, que se integra a esses grupos, né? Somado a isso, tem o povo do Saara Ocidental, que luta contra a ocupação colonialista do Marrocos, mas que é uma força que, nesse contexto, não exerce muita influência
na questão do Oriente Médio. Tem os nossos irmãos cubanos, que há mais de 60 anos lutam e resistem contra o bloqueio dos Estados Unidos e essa tentativa de destruir a ilha, né? E os nossos irmãos aqui da Venezuela, que lutam bravamente contra um cerco imperialista e a tentativa do imperialismo de tomar suas riquezas há mais de 10 anos também. Então, o eixo da resistência é basicamente isso. Na configuração do Oriente Médio, é Síria, Irã, Hezbollah, os Houthi do Iêmen e as forças de resistência do Iraque. Marcos, é lastimável que, após tantos anos, né, 78 anos, ainda o mundo assista a esses conflitos por razão de território e outros, né? Isso é lastimável. E há uma expectativa de que as eleições parlamentares em Israel, acontecidas recentemente, elas possam mudar alguma coisa, que a política agressiva, né, do Estado de Israel, ela deu um tempo que pelo menos com uma nova configuração no parlamento e o novo primeiro-ministro, mesmo que ele seja de direita, como nós sabemos que é o partido que tem maioria no parlamento de Israel, que pelo menos com essa nova configuração as coisas por lá se amainem, ou seja, que pare um pouco essa agressividade. Você acredita nessa possibilidade, Marcos, do fim da agressividade com o novo governo? Aloysio, eu acho que essa possibilidade de haver, por parte do novo governo israelense, de concessões aos palestinos, ela é praticamente nula, né? Você vê, está saindo o Benjamin Netanyahu, que governou Israel por 12 anos, mas eles tentaram 4 eleições e não chegaram a um consenso. Agora, hoje é que o parlamento israelense se reuniu, fez uma votação, e você veja só, o Naftali Bennett ele teve 60 votos, o parlamento tem 120 votos, então ele teve metade, exatamente metade, 60 votos. O Benjamin Netanyahu teve 59 e uma abstenção. Mas se essa abstenção tivesse sido para o Netanyahu, teria que haver uma nova eleição. Isso aí é o sintoma da crise que Israel vive hoje, a crise política, a crise de poder. Porque mas qual a diferença, Marcos, entre as duas forças hoje? A diferença é que Netanyahu é um político de extrema-direita, sionista, apoiado por vários outros grupos de direita e de extrema-direita, e o Naftali Bennett é um político de direita apoiado pela extrema-direita e por grupos que se dizem centro-direita, como, por exemplo, tem até um partido árabe chamado Ra'am, que é a lista árabe, com 4 deputados, que votou no Naftali Bennett. Foi meio ali que como é que se diz, o peso que definiu. Eu não acredito que, mesmo com a participação desse partido árabe, com 4 votos nessa composição, isso possa significar alguma coisa, porque, Aloysio e Bianca, nas 4 eleições que aconteceram em Israel, a disputa entre as duas principais forças, Netanyahu e o Naftali Bennett e outros nas eleições anteriores, era para definir quem tiraria mais a possibilidade da existência do Estado palestino, né? Porque é impressionante como as pessoas ainda alimentam expectativas em relação à população israelense, mas os debates e a opinião pública israelense majoritariamente é favorável a que não se dê nenhum direito aos palestinos, muito menos a uma solução de 2 estados, que é pela qual os palestinos lutam desde 1948. Isso é pesquisa. As pesquisas de opiniões, somando os 2 principais
grupos que disputavam as eleições de Israel, eles ficavam com, tipo assim, 90% dos votos, divididos entre um e outro. E aí ficará a esquerda, ou as forças que lutam por direitos humanos em Israel, são muito minoritárias, mais do que aqui, né? E são tão perseguidas quanto o Bolsonaro persegue os movimentos de direitos humanos e os movimentos que lutam pela afirmação das minorias perseguidas pelo esse aparato do Estado que se instalou em 2019. Então, Aloysio, eu acho, pelo que eu tenho acompanhado, pelo que eu tenho observado, que não vai mudar muita coisa, né? Não vai haver nenhuma concessão, né? O projeto colonial dos sionistas na Palestina sempre tiveram como objetivo a total dominação da Palestina, a absorção de todo o território da Palestina histórica, sem nenhum árabe dentro. Tanto é, eu acho que essa informação ilustra, como eu falei, o Estado de Israel foi fundado em 1948, nós estamos hoje em 2021, e até hoje Israel não tem uma constituição. As outras 193 nações que compõem a Organização das Nações Unidas, todas elas têm constituição. E todas elas têm as fronteiras. Se você pegar um livro de geografia, um mapa, você vai ver as fronteiras oficiais brasileiras, dos Estados Unidos, da França, da Argentina, etc. Israel não tem constituição nem tem fronteiras definidas. Por quê? É um projeto colonial em expansão. Essa coisa que eu falei, esse mito que eu falei inicialmente, de que nós temos direito a essa terra por designação divina, lá no Velho Testamento, eles chamam de Grande Israel, essa terra prometida, não é só a Palestina, eles querem grande parte da Síria, grande parte do Líbano, grande parte da Jordânia e um pedaço substancial do Egito. Eu vou voltar à política. No parlamento israelense, os sionistas representam quanto por cento? E os judeus não sionistas, quanto por cento? Você tem essa informação? Eu não tenho essa informação precisa. Ou são todos sionistas? Não, não são todos sionistas. Por exemplo, porque eu não estou com esse dado aqui, a última composição do parlamento. Mas, por exemplo, essa lista árabe, a Ha'am, são 4 parlamentares e eles não são sionistas, embora na composição do governo eles se compuseram com um político de extrema-direita, o Naftali Bennett. Então, sem ser preciso, mas algo em torno de 80% a 90% dos parlamentares que compõem o parlamento israelense de 120 cadeiras, eles são adeptos desse projeto colonial. Porque os partidos menores, o Partido Comunista e outros, não têm representação. Infelizmente, não tem representação. Marcos, entrando de novo aí nessa questão, né, de como resolver, né, essa situação. Eu vi um filme recentemente, Oslo, o nome, não sei se você chegou a ver. Não, eu ouvi falar na HBO, né? Isso, e ele retrata essa tentativa de acordo entre Palestina e Israel, né, em 1993, mediado ali por uma diplomata norueguesa, principalmente por ela, né, mas o esposo dela também está no meio aí das conversações, e o filme mostra ali imagens do Bill Clinton meio que abençoando, né, um aperto de mão entre o Yasser Arafat e o Rabin, que era o primeiro-ministro de Israel. E aí, na sequência, esse Rabin ele foi assassinado, certo? E atribuiu-se aí como assassino um radical extremista israelense. Nesse pequeno resumo aí do filme, a gente consegue identificar muitas coisas, né? Para você, como é que foi essa tentativa de acordo? O que é realmente essa tentativa de acordo nessa época, né? E a bênção do Clinton, ou seja, e depois aí esse assassinato. Para você, o que significa isso tudo? Em 1988, numa conferência realizada em Argel, a Organização para a Libertação da Palestina reconheceu o Estado de Israel, né?
e Israel reconheceu a OLP como representante do povo palestino. Isso abriu caminho para um acordo de paz, né? Que foi essas tratativas realizadas na cidade de Oslo, com a chancela da Noruega, dos Estados Unidos com apoio de outras potências, inicialmente de maneira secreta, né? Porque ainda existia um rescaldo muito grande da ocupação israelense de 67, e nesses acordos realizados entre 1993 e 1995, chegou-se a alguns entendimentos que dividiu a sociedade palestina, né? Aqueles grupos vinculados à Organização para a Libertação da Palestina com a liderança de Yasser Arafat avaliaram que os acordos de Oslo tinham sido um grande avanço, porque os palestinos teriam direito a um governo, né, a autoridade palestina, haveria uma certa delimitação de fronteiras, ainda muito subjetiva, né, e alguns avanços seriam realizados, forças policiais, a reabertura do aeroporto de Gaza, a desocupação de Gaza, enfim, uma série de outras tratativas que esses grupos ligados ao LP reconheceram como positivas, mas também que causou muita revolta em outros grupos. A Frente Popular foi contra, o Hamas foi contra. Um escritor muito influente na sociedade palestina, o Eduardo Said, se posicionou contra, até assumiu um discurso de denúncia dessas tratativas, enfim. Qual é o problema? O problema é que Israel nunca, em tempo algum, honrou qualquer compromisso, né? Israel fez o lobby para a divisão da Palestina em 2 estados em 1947, dizendo que ia ter o seu estado que os árabes teriam. Em 48, avançaram sobre o território dos árabes. Em 91, teve os acordos de Madrid, não foram respeitados. Em 93 e 95, os acordos de Oslo meio que desmobilizaram a resistência palestina, porque os grupos da OLP eles renegaram totalmente a resistência armada contra a ocupação israelense, né? Isso, do ponto de vista da geopolítica mundial, teve um significado muito grande. Aí você mencionou Bill Clinton ali e tal. O Prêmio Nobel da Paz de 95 foi dividido entre Yasser Arafat e Yitzhak Rabin, que, como você mencionou, depois foi morto por um judeu ortodoxo discordante desses acordos, que não era muita coisa. Eu me somo hoje às pessoas, os analistas palestinos, que consideram que o acordo de Oslo ele significou um retrocesso na resistência palestina que vinha sendo empreendida, né? E significou também uma pá de cal na possibilidade da existência de 2 estados, porque a partir dos acordos de Oslo foi que incrementou-se a construção dos assentamentos judaicos nos territórios ocupados da Cisjordânia, né? Em 47, a Palestina era 43%, em 1947, a Palestina era 47%. Em 67, na Guerra dos 6 Dias, eles avançaram, a Palestina ficou só com 22%. E hoje, depois do incremento desses assentamentos, a Palestina representa menos de 10%. A Cisjordânia como um queijo suíço, todo tomado por assentamentos, né? E a faixa de Gaza que encolheu também. E é bom que se diga que esses assentamentos, eles não são um projeto Minha Casa Minha Vida, né? Pessoas que trabalham, que já viviam ali, vão ter direito à sua casa. Não. São grandes empreendimentos imobiliários para acolher pessoas que vêm do mundo inteiro, inclusive brasileiros, né? Porque em 48, quando o Knesset, o parlamento israelense, foi criado, uma das primeiras leis que eles aprovaram foi uma lei que eles chamaram a Lei do Retorno. É a volta dos que não foram, né? Esses judeus, europeus, brasileiros, argentinos ou qualquer outro lugar do mundo que quiserem viver em Israel, é só chegar no aeroporto de Ben Gurion, declarar que quer viver em Israel, já ganha o passaporte. Não imediatamente, mas aí, né, ali já cria essa condição. Então, além de haver a
o incremento da ocupação com esses assentamentos, ou ainda há, até hoje, até o dia de hoje, o deslocamento de populações, que é flagrantemente condenado pelas convenções de Genebra, né? A Convenção de Genebra diz que você não pode transferir populações para criar uma densidade demográfica favorável ao seu poder naquele território, que é o que Israel vem fazendo, os israelenses vêm fazendo todo o tempo. Então, os acordos de Oslo continuam ainda com uma controvérsia muito grande, né? As forças políticas palestinas se unem em torno da OLP acreditam que foi um grande avanço, enquanto que outras forças, né, hoje, majoritariamente na política palestina, discordam de que foi algo que beneficiou os palestinos. E só para, sem alongar muito, Bianca, vocês e os nossos internautas devem ter, pelo menos, ter ouvido a menção a um tal de Acordo do Século, que foi o ex-presidente Donald Trump, ali no apagar das luzes do governo dele, apareceu com uma proposta que seria para finalmente resolver o problema do conflito entre palestinos e árabes, palestinos e israelenses, né? Israelenses e árabes. Esse acordo do século, que não tinha nada de acordo, porque os palestinos não foram convidados para sentar à mesa, ela reconhecia todas as ocupações israelenses até aquela ocasião. A Palestina seria uma espécie de mini-estado, um pouquinho na Cisjordânia, um pouquinho em Gaza, sem nenhuma conexão. Que, aliás, o Acordo de Oslo estabeleceu uma conexão permanente entre a faixa de Gaza e a Cisjordânia, que nunca existiu, né? O que existe hoje são mais de 500 postos de controle, ou checkpoints, onde os palestinos são diariamente submetidos à humilhação para ir de uma cidade para outra. Muito menos ir a Gaza. Quem está na Cisjordânia para ir a Gaza é um martírio, né? Não consegue. Então, o Acordo do Século era essa tentativa era a evolução dos acordos de Oslo, né? Que é a tentativa de aniquilar de vez com a existência de qualquer possibilidade de um Estado palestino soberano. Uma família que está na Cisjordânia não pode visitar os familiares na faixa de Gaza? Não há um impedimento legal, Aloysio. Assim, você não pode ir para Gaza, mas as barreiras e os percalços que os israelenses impõem aos palestinos é tão grande que para a pessoa chegar lá é um suplício, né? Você vê, como eu mencionei, mesmo na Cisjordânia, de uma cidade para outra, é uma dificuldade. Tem muitos relatos de pessoas doentes que a ambulância foi retida no posto de controle, a pessoa morreu, porque não foi levada a tempo para a assistência médica. E Gaza, todos sabemos que é a maior prisão a céu aberto do mundo, completamente cercada por Israel, por céu, por mar, por terra. Um palestino de Gaza, para sair, tem que sair pelo Egito, e é uma dificuldade, para entrar é uma dificuldade. Então, é um regime que se assemelha ao que existiu na África do Sul, um apartheid, onde os árabes palestinos, independente de ser cristão, muçulmano ou não ter nenhuma fé religiosa, elas são submetidas a uma opressão de um Estado onde uma parte da população pode tudo e a outra não pode nada. Então, o que existe é um apartheid genocida e que pratica limpeza étnica, que é tirar os árabes do território palestino para que essas populações europeias e de outras partes do mundo ocupem e ali definitivamente tenha esse Estado judeu, como eles pretendem. Já dá uma encaminhada para o nosso fechamento aqui, né, dessa conversa, que foi, para mim, muito esclarecedora. Queria saber, né, na sua perspectiva enquanto historiador e, enfim, especialista no tema, qual o horizonte que você enxerga para toda essa situação, toda essa questão da Palestina? Olha, Bianca e Aloysio, como eu falei, o meu livro, vou tomar a liberdade de mostrar aqui a capa, nesse trabalho, Palestina, do mito da Terra Prometida à Terra da Resistência, é uma pesquisa de longa data, né? Muitos anos de estudo,
de entrevistas e de análises, eu concluo que, com os ocupantes sionistas, não há possibilidade de acordo para uma solução negociada, porque todo o processo histórico vivido pelos palestinos na tentativa de acordos de paz e de uma solução de 2 estados, ela se tornou ineficaz até hoje, né? E o que tem sido demonstrado, a vida tem se encarregado de demonstrar isso, e esse último conflito que ocorreu em maio entre as forças da resistência palestina e a ocupação, é que, no meu modo de ver, a solução será uma espécie de vietnamização do processo de libertação da Palestina. Até esses artigos que eu escrevi recentemente, analisando o conflito, algumas pessoas me questionaram, mas você não acha que é um preço muito alto que os palestinos pagam pela existência desse confronto? Por exemplo, nesse confronto de maio, morreram oficialmente do lado dos israelenses 12 pessoas. Do lado dos palestinos foi quase 300, né? Além daquela destruição que foi transmitida pela televisão, edifícios inteiros sendo implodidos, né? E né? Então, o preço pela independência é sempre um preço muito alto para quem luta pela soberania. Eu falo do Vietnã porque, se a gente lembrar, quando os Estados Unidos da América invadiram o Vietnã, do ponto de vista militar, não era nada, né? Foi um massacre. Aquelas bombas incendiárias, bombas de napalm, tem até um filme antigo, aí, acho da década de 80, chamado Apocalipse Now, virou um clássico sobre a guerra do Vietnã. Tem cenas lá dos aviões disparando as bombas de napalm, que são bombas incendiárias, que viram um vulcão aquilo ali, não fica nada vivo, né? Mas existe uma diferença muito grande entre as duas situações. Tu sabe disso, né? Claro. E o mundo, os povos da América Latina, da Ásia e África, estão solidários e são solidários com a causa palestina. E o que nos une é o sentimento anti-imperialista, o posicionamento anti-imperialista e a questão humanitária, né? Isso aí é muito forte, né? Isso que você falou em relação à população da faixa de Gaza, que tem dificuldades, né, de se comunicar com os seus familiares, a humilhação que passa a população civil, né? Isso aí faz com que os povos estejam solidários à luta palestina. Mas eu não sei se é por falta de informação, que nós não temos, e você com certeza tem, e pode nos passar, é o seguinte: qual o programa da resistência palestina, programa político, econômico, qual é? É continuar essa relação capitalista dentro do território palestino, ou existe uma possibilidade, como havia no Vietnã, da construção de um país com justiça, democrático, um país onde as relações sejam socialistas ou socializantes? Qual é a perspectiva? Porque é uma necessidade que a gente tem de conhecer e saber, né? Se existe um programa de avanço político, econômico, social dos povos dos movimentos e dos partidos para a Palestina, né? Olha, Luiz, um programa existe, né? Como eu falei, o cenário político palestino ele tem várias forças que, além de lutar contra a ocupação, ainda disputam naturalmente o cenário político. O ano passado foi realizada um acordo de unidade nacional para unificar todas as tendências políticas palestinas em torno de um programa comum, cuja base seria a desocupação dos territórios
posterior a 1967, da Guerra dos Seis Dias, permitindo que a Palestina tenha o seu Estado nacional e possa desenvolver as suas potencialidades, né? E a gente sabe que as potencialidades da Palestina são muitas, né? Porque, do ponto de vista do comércio, por exemplo, muitos produtos que a gente encontra nas prateleiras dos supermercados com a etiqueta de Israel são produtos palestinos, né? Além das outras capacidades que a Palestina tem a serem desenvolvidas, né? E a cláusula que ficou negociada para que essa questão fosse finalmente decidida era a realização de eleições para a presidência da Autoridade Palestina, a eleição para um novo Conselho Legislativo Palestino, que aí elaboraria as novas legislações palestinas, e a eleição para o Conselho Nacional Palestino, que é um conselho que representa os palestinos que estão na Palestina e os que estão na diáspora, inclusive o Brasil, que tem uma quantidade de palestinos muito grande. Ocorre que, agora, recentemente, o presidente da Autoridade Palestina cancelou unilateralmente as eleições e voltou praticamente à estaca zero. As forças políticas que lutavam por um consenso democrático na sociedade palestina, agora cada um voltou a defender o seu ponto de vista de maneira isolada. Mas as questões que eu avalio como consensuais entre as diversas forças políticas palestinas é que esse Estado teria características de um Estado democrático, um Estado laico, né, e que representasse o consenso da sociedade palestina ou das forças majoritárias, né, que é o conceito clássico da democracia, né. Os movimentos de resistência, como o Hamas e a Jihad Islâmica, eles acham que essa solução de dois estados, ou um estado dentro das fronteiras de 67, é praticamente impossível, porque já não existe mais esse território e Israel, certamente, com o apoio dos Estados Unidos no Conselho de Segurança da ONU, não vai querer implementar a retirada das suas colônias e tal, né? Então, há forças, inclusive essas duas que eu mencionei, e outras forças da vida política palestina que defendem a existência de um único Estado, muito religioso, multicultural, multirracial, onde, num processo democrático, essas questões seriam definidas, né? Mas as potencialidades da Palestina, se a solução de dois estados se concretizasse, elas são enormes. A Palestina, você vê o exemplo da faixa de Gaza, quantas vezes foi destruída, quantas vezes se reergueu, né, como uma fênix. Então, para os palestinos, esse sentimento de reconstrução permanente não seria nenhuma novidade para o mundo, a Palestina, tendo a sua soberania, logo se tornar um Estado importante regionalmente, né? Além do significado que já tem para a humanidade, né? E eu queria aproveitar, Aloysio, já que você mencionou a questão dos direitos humanos e essa questão da solidariedade à Palestina no mundo inteiro, a gente sabe, vocês sabem, que a causa palestina ela é a causa de maior relevância nas diversas causas que a humanidade enfrenta hoje, né? Exatamente por isso, porque é uma causa, é uma questão de direitos humanos. As pessoas olham para o povo palestino e dizem: eu estou ali, eu sou palestino, estou sendo vítima, juntamente com eles, dessa opressão, né? Então, a causa palestina, podemos dizer assim, não é uma causa dos palestinos que vivem na Palestina. É uma causa dos palestinos da Palestina, dos palestinos do Brasil, dos palestinos de Foz do Iguaçu, do Rio de Janeiro, de Brasília, e dos brasileiros e todos os seres humanos que querem o respeito aos direitos, à soberania, à integridade, né, e a existência das pessoas. Porque o que ocorre lá é um processo de aniquilação física mesmo, expulsão, de desenraizamento das populações do território da Palestina histórica. Perfeito. Não sei se eu consegui. Não, para mim foi incrível, né, Aloysio? É ótimo, ótimo, excelente. Esclarecedor.
Demais, demais. Eu tenho certeza que essa conversa vai trazer muita informação para muita gente, né? E desmistificar, né, o Marcos? Eu acho que tem muita desinformação sobre o tema, né? E por isso que a sua fala aqui, esse momento de deve ter mais ou menos uns 40 minutos no máximo, é muito importante, né? A gente te agradece muito a sua disponibilidade, né? E a sua presença assim, aqui com a gente, por ter nos ensinado tanto. Diz aí, Luiz. Obrigado, Marcos, e estamos juntos. Eu que agradeço imensamente essa oportunidade de dialogar com vocês, com a Bianca, com a Luísa e com todos os internautas que nos acompanharam. Como todos nós falamos aqui, essa é uma causa que precisa de visibilidade, né? Exatamente para desmistificar esse senso comum, por exemplo, de que o que existe na Palestina é uma disputa religiosa entre judeus e palestinos, né? Quando, na verdade, a gente sabe que não é uma disputa religiosa. Tem nada a ver, os palestinos nunca reivindicaram nenhuma posição religiosa em relação aos cristãos, em relação aos judeus, em relação às pessoas que não têm fé religiosa. E eu concordo plenamente com você, Bianca, o que precisa as pessoas se informarem mais para desmistificar essas narrativas que são para invisibilizar o povo palestino que quer ter o respeito aos seus direitos humanos, à sua existência e ao seu território. Com certeza, Marcos. Eu acho que a gente aqui cumpre um papel importante nisso, né? Então é isso. Obrigada e voltamos aí a ter outras conversas e outras oportunidades. Vamos conversar mais, com certeza. Tchau. Tchau, tchau.